Ô gente, na sexta-feira, dia 26 de abril, a parcela da sociedade que se preocupa minimamente com os rumos da educação no Brasil amanheceu agitada. E qual o motivo? A entrevista do Lula? Não. A agitação girava em torno de uma série de postagens no Twitter do nosso mandatário, apoiando a ideia do atual ministro da Educação de, segundo ele, abre aspas, descentralizar os investimentos nas faculdades de filosofia e sociologia, entre parênteses, humanas, com o objetivo de focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. Fecha aspas. Nesse vídeo, então, nós vamos refletir um pouco, enquanto a gente ainda pode fazer isso, né? Sobre o que está acontecendo e sobre o que eu penso a respeito dessas declarações e dos objetivos do nosso governo. Para começar, eu quero te pedir que já deixe o seu like aí embaixo. E se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Se inscreva e acione o sininho aí embaixo para receber todas as nossas notificações. Há algumas semanas eu postei aqui no canal um vídeo falando sobre as mudanças no MEC e sobre o novo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Lá, eu mostrei uma conversa na qual ele diz achar que as universidades do Nordeste não deveriam ensinar filosofia ou sociologia, devendo se focar em agronomia, e ainda destaca a necessidade de pedir ajuda a Israel. Isso já mostrou de imediato quanto o atual ministro, que não é educador de formação e sim economista, se incomoda com as ciências humanas. Mas voltando às postagens do nosso presidente, que eu vou analisar parte a parte, este reforça as palavras do ministro, que foram ditas na noite anterior na live oficial que foi ao ar pela internet. Começa assim: o ministro estuda descentralizar os investimentos nas faculdades de filosofia e sociologia. Daí, eu tiro uma pergunta: o que significa descentralizar? E por que usar esse termo? O que essa mensagem passa ao leigo sobre a educação é que os governos anteriores teriam centralizado os investimentos da educação nas ciências humanas, o que é uma falácia desmentida pelos próprios órgãos do governo. Aliás, um parêntese: nosso presidente e seus ministros são mestres em improvisar dados em suas falas. Porém, bastam 2 minutos no grande oráculo, que é o Google, para ver que os dados são completamente diferentes do que eles afirmam. Basta não ser preguiçoso e nem sair por aí acreditando em tudo que se fala ou seguindo a manada. Segundo matéria do jornal O Globo, do dia seguinte às postagens presidenciais, as ciências humanas e sociais já recebem menos recursos para bolsas do que as áreas de exatas, aquela que o ministro chama de fazer conta. Os dados da reportagem são do CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ou CNPq, ambos órgãos do próprio governo. Mais adiante, ele diz também, repetindo e reforçando a fala do ministro, que o objetivo do governo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte. Aqui, as minhas perguntas são as seguintes: o ministro e o presidente consideram que professores, escritores, palestrantes e pesquisadores das ciências humanas não são contribuintes? Estes não geram recursos com a venda de livros e ainda contribuindo para a geração de empregos nas editoras? Os professores não têm descontados dos seus salários o imposto de renda? Profissionais das ciências humanas recebem algum desconto especial de impostos na compra dos seus bens de consumo? E isso porque o nosso ministro da Educação é um economista, quer dizer, conhece muito bem de tributação, sabe todas essas respostas, mas prefere se fazer de ignorante e deixar o povo leigo e contaminado com as suas paixões ideológicas entender que essas pessoas não contribuem para os cofres públicos. Quer fazer parecer que os profissionais de humanas não pagam impostos. Isso, senhor ministro, tem nome, que é desonestidade intelectual, quando você conhece uma informação e a manipula para atender a um objetivo pessoal ou de um grupo, neste caso, o seu grupo ideológico. E seguindo com as perguntas: ética, moral, diferença entre conhecimento e senso comum, comportamento social, entre tantos outros temas das ciências humanas, não dão retorno para a sociedade? Ou o problema estaria justamente nas posturas e atitudes questionadas por aqueles que detêm tais conhecimentos?
O que temos aqui é uma preocupação com o universo das questões envolvidas na formação dos futuros adultos ou uma forma de doutrinação que parte da eliminação das disciplinas que alimentam o senso crítico e ameaçam um projeto de poder pautado em notícias falsas, dados inventados e muita manipulação ideológica? Em sua fala na live de 25 de abril, o ministro Weintraub disse o seguinte: o Japão, que é um país muito mais rico que o Brasil, ele está tirando dinheiro público do pagador de imposto de faculdades que são tidas como faculdades para uma pessoa que já é muito rica ou de elite, como filosofia. Pode estudar filosofia? Pode, com dinheiro próprio. E o Japão reforça o quê? Esse dinheiro que vai para faculdades como de filosofia, sociologia, ele coloca em faculdades que geram retorno de fato, enfermagem, veterinária, engenharia, medicina. E o que saiu no jornal O Globo no dia seguinte foi: Japão volta atrás em política educacional citada como referência por governo Bolsonaro. E logo abaixo diz: desde 1995, o governo japonês diminuiu o orçamento público dedicado à formação em ciências humanas, mas impactos nas mudanças tecnológica e climática na sociedade levou à revisão. Trocando em miúdos, se você matematizar a vida, se você reduzir as escolhas da sociedade a números, a mesma vai buscar desenvolver técnicas e tecnologias que tenham por objetivo não a solução de problemas comuns à própria sociedade ou ao meio ambiente, mas sim ter números de rentabilidade crescentes. Isso, por sinal, mostra que os integrantes desse governo sequer buscam atualizar as informações que usam, ou as passam de forma errada de propósito mesmo. Uma sociedade que transforma as vidas das pessoas em cálculos simples, sem reflexão, tende a simplificar as análises e abraçar determinismos do tipo: nasceu pobre, mora numa área violenta, vai ter como resultado um futuro bandido. Portanto, a solução seria mandar bala em tudo que for suspeito nas comunidades, como já vem sendo feito, ou isolar tais comunidades, ou quem sabe propor a esterilização em massa de mulheres pobres nas periferias e favelas. Mas vale destacar que desde os anos 70, com a substituição da filosofia e da sociologia por disciplinas como moral e cívica e OSPB, que eram as matérias de doutrinação do regime militar, e da redução da geografia à reprodução simples de conhecimentos sobre processos naturais de relevo ou clima, ou a descrição e localização de indústrias, países e suas capitais, e também da redução da história a uma linha do tempo que só situava e descrevia os acontecimentos sem nenhuma reflexão ou análise, o que ficou conhecido como tendência pedagógica tecnicista, nós nunca mais conseguimos nos livrar da desvalorização das ciências humanas. E a prova disso está na quantidade de tempos reservados, na maioria das escolas, à física, matemática e química, em comparação com filosofia e sociologia. Estas só têm um tempo de 50 minutos por semana, enquanto as ciências exatas e da natureza têm 3, 4, 5 tempos semanais. Em resumo, a educação já relega as ciências humanas a uma espécie de subconhecimento. Para muitos, elas estão lá só porque é lei, mas para regimes de nítida inclinação autoritária, como foi o de 64 e como é o atual governo, o ideal mesmo é a eliminação dessas ciências. Aliás, nas palavras de uma pessoa satanizada por esse regime, assim como foi pela ditadura, que foi Paulo Freire, seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. E como depois dessas palavras não há muito mais o que acrescentar, eu vou ficando por aqui, acreditando ter colaborado para o livre pensamento e para um debate que nos leve a um desenvolvimento que seja positivo para todos, mas todos mesmo. Sendo assim, um beijo e um abraço a todos e tchau!